Na hora que São Lucas toma conhecimento, eu falei, eu preciso escrever. Nosso Senhor suou sangue. As pessoas não suam sangue na rua. O termo técnico para o suor de sangue é hematidrose. Hematidrose. Hemate, de sangue, né? Hematologia, né? Hematêmese, êmese é vômito, né? Então, vômito de sangue. Hematoma, né? Então, hematidrose. O hidrose, inclusive, é relacionado à glândula sudorípara. Então, uma hiperidrose. Hiperidrose, você sua muito. Uma desidrose, você sua errado, né? Na ponta dos dedos, quando você está muito irritado, muito com estresse no alto. Então, hematidrose é o suor de sangue. E é uma condição médica que tem uma prevalência de 1 para 10 milhões. Ela existe. Apenas. 1 para 10 milhões no mundo real. Entendeu? Então, Jesus escolheu uma coisa que existe. Entendeu? Não é uma... Pode ter sido um lugar que ele gosta. Pode ser um milagre aquilo que está acontecendo, mas aquilo existia, medicamente falando. Existe até hoje. E praticamente todos os casos, porque 1 para 10 milhões é muito pouco. Então, basicamente, não tem uma revisão de literatura. Ou seja, não tem um apanhado de todos os casos, mas tem uma descrição de caso. Que todo mundo que vê um caso desse escreve o que aconteceu e joga na literatura, né? Todos os casos que são, ou a grande maioria dos casos que são descritos de hematidrose, vem de pessoas que entraram num sofrimento de níveis inconcebíveis. Inclusive, um que é muito bem documentado foi de um preso que estava indo para morrer, né? No corredor da morte, ele suou sangue, né? E aí o Nosso Senhor sua sangue. E o suor de sangue é o início da morte dele. Ele começa a morrer ali. A morte não... Porque a gente tem essa impressão, né? Que a pessoa morreu na cruz. Não, ele começou a morrer ali no Horto das Oliveiras. Ele suou sangue por causa de uma agonia espiritual inconcebível, viu? O pecado que você e eu cometemos hoje, o que ele cometeu vai ser cometido amanhã. Ele viu tudo, né? Ele viu o porquê daquilo tudo, o anjo o consola. E quando você tem um peso de adrenalina, né? Você tem uma ativação dos sistemas simpático, parasimpático, termos técnicos para descrever a luta e fuga, né? Você já ouviu isso? A reação quando você tem medo, né? Dilata a pupila, não sei o que e tal. Você cria na situação das glândulas de suor que tem pequenos vasos, bem pequenininhos, que ali envoltam ele, uma dilatação tamanha que ele estoura. Ao estourar aqueles pequenos vasos, para onde que cai esse sangue? Pro lugarzinho onde sua. E aí ele começa a suar. Então, a agonia de ver tudo o que ele tinha visto, associado ao consolo do anjo, cria uma situação perfeita para a pessoa ter o suor de sangue. Né? Perfeita para Jesus ter, né? A gente não vai conseguir... Por isso que eu disse, a gente trabalha por aproximação. A gente não tem como entender isso. Assim, do ponto de vista geral, de sentir o que ele sentiu. Né? E isso cria... E por que eu disse que isso é o início da morte? Porque você cria... E eu sempre vou voltar nesses assuntos que são termos mais técnicos para deixar bem claro. Você começa uma perda de volume. Para nós sobrevivermos, nós precisamos de volume. Nosso coração precisa bombear o sangue o suficiente para nos deixar vivos. Tá? Quando a gente deixa de ter volume, por inúmeras causas, nós entramos num estado de choque. Esse é o termo técnico. Tá? Choque. Então, esses nomes nós vamos sempre voltar. Hipovolemia, ele começou a ter. Então, ele começou a perder volume sério, volume eficaz para poder manter as funções corpóreas. E o detalhe, o suor de sangue, ele aumenta a sensibilidade da pele para dor. Entendeu? Por quê? Por causa desse descontrole, desse desbalanço simpático-parasimpático. E até porque você... veias que estavam intactas, elas todas foram estouradas ao mesmo tempo interiormente. Né? Então, exatamente. Então, Nosso Senhor começa a desidratar. Nosso Senhor começa a ter um corpo mais... Isso é tão significativo. E aí entra essas coisas que a gente conversou, de que isso é meditação. Senhor, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. E a vontade não só era da crucificação em si, mas
de uma forma muito mais dolorosa do que qualquer outra pessoa passou até hoje, né?